Gastarei minha vida aos teus pés. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Pai, nós entregamos em tuas mãos, ó Deus, a nossa vida, o ministério, Pai querido, Deus amado, a palavra que será ministrada. Nós entregamos em tuas mãos, ó Pai querido, Deus amado, cada um daqueles que estarão ouvindo, Senhor, essa palavra, que estarão, Senhor querido, Deus amado, fazendo parte, Senhor, dessa transmissão. Deus, que o Senhor possa estar, Pai, trazendo sobre eles, ó Pai querido, Deus amado, a bênção, o livramento, que o Senhor possa quebrar as cadeias, meu Deus querido, Deus amado, trazer, Senhor querido, Deus amado, aquilo que os teus filhos necessitam, Pai, que se for uma porta de emprego, Pai, que eles venham, Senhor, alcançar essa porta, se for, Senhor querido, Deus amado, meu Deus, uma provisão no lar, meu Deus, uma restauração, Senhor, no casamento, ó Pai querido, Deus amado, no ministério, que o Senhor venha fortalecer, em nome de Jesus, ó Pai, colocar o teu nome, Senhor, meu Deus, sobre essas famílias, sobre essas pessoas, Pai, para que eles possam, meu Deus querido, Deus amado, estar sendo, Senhor, cuidado, ó Pai, pelo Senhor, honrado, ó Pai querido, Deus amado, pelo Senhor, e que esta palavra, Senhor, venha ser para edificação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, e glória a Deus, amém. Meu nome é Pastor Martinho, eu sou dirigente da congregação do Ezequiel aqui do Felicis, que fica ali na rua JK, número 350, no bairro Maria Cecília, do lado do Leca Gás. E eu vou estar aqui deixando uma palavra para você que acredita em Deus, que gosta de ouvir a palavra do Senhor, gosta de fazer com que as coisas, né, estejam gosta de fazer com que as coisas estejam de acordo com o que Deus quer, amém, irmãos? Nessa noite, nessa tarde, eu quero deixar aqui para você uma palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo de número 12, que diz assim: Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, se pôs Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Essa palavra, ela fala a respeito de defender aquilo que nós acreditamos. Se você for pegar o contexto, você vai ver que o texto está falando a respeito dos valentes de Davi. E o versículo 11 e 12 fala a respeito de um homem chamado Sama, que um pedaço de terra, onde tinha plantado ali um campo cheio de lentilhas, a Bíblia diz que todas as pessoas que estavam ali fugiam de diante dos filisteus. Ou seja, ninguém se dispôs a defender aquele campo. E aquele homem, ele se colocou no meio daquele campo para poder defender aquele campo, defender as lentilhas, defender aquilo que Deus tinha produzido naquela terra para eles. E o que é interessante, irmãos, aqui nessa passagem, é que no versículo 12, a Bíblia diz que Deus efetuou um grande livramento. E eu quero destacar aqui o quê? Que se Deus efetuou esse grande livramento, foi porque alguém se dispôs a se posicionar no meio daquele campo para poder estar executando a vontade de Deus, que era defender. A Bíblia diz no livro de Jeremias que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente e que em tempos de guerra mantém a sua espada na bainha.
Você sabe o que Jeremias está dizendo ali da parte do Senhor? Lute por aquilo que é seu. Jeremias está dizendo, a terra que hoje o povo de Israel, o povo israelita habita, foi Deus quem deu para eles. Então, da mesma forma que aquele povo teve que lutar para poder tomar posse daquela terra, eles também tiveram que lutar para poder defender ela. Entende uma coisa, meu querido, minha querida? Tudo o que Deus colocar na tua mão, tudo o que Deus colocar sobre os seus cuidados, você vai ter que lutar para poder defender. Você vai ter que lutar para poder manter aquilo na sua posse. A Bíblia diz que Deus deu livramento, mas foi porque um homem se posicionou. Se você pegar o livro de 1 Samuel, você vai ver que em 1 Samuel 4, Deus ele vai dar, em 1 Samuel 4, o povo vai levar a Arca da Aliança para o campo de batalha e vai perder, porque eles confiaram na presença da arca. Mas se você pegar mais para frente, se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 7, você vai ver que o povo vai enfrentar a guarnição dos filisteus, e através deles enfrentarem a guarnição dos filisteus, eles viram para Samuel e dizem, Samuel, não deixa de orar por nós. E Samuel diz, longe de mim pecar contra o Senhor e deixar de orar por vocês. Ou seja, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão para poder ser feito, nós estamos pecando contra Deus. Irmãos, Deus efetuou livramento. Deus fez com que aquele homem vencesse a guarnição dos filisteus. Deus fez com que um homem sozinho defendesse um campo inteiro. Deus fez com que o alimento fosse preservado, independente da quantidade de adversários que tivessem ali. Deus ele está mostrando que quando alguém se posiciona, é porque acredita em Deus. E quando alguém acredita em Deus, irmãos, tem fé em Deus, realmente crê na vitória, ele não olha a quantidade de adversário. Você quer ver uma coisa forte aqui nesse texto? Versículo 11. E o povo fugia de diante dos filisteus. A coisa mais fácil nos momentos de dificuldade é fugir. A coisa que vai parecer, presta atenção, vai parecer, não é. Problema aparece para ser resolvido. A coisa mais sensata que vai parecer a se fazer é fugir também. Mas no meio daquele povo todo, um homem se dispôs a ficar. Agora vamos falar sério. Se todo o povo estava fugindo de diante dos filisteus, e somente um homem foi o suficiente para Deus dar o livramento para aquele povo, se todo o povo tivesse ficado, não teria sido mais fácil o livramento? Não teria sido mais fácil a batalha? Mas eles não ficam. Eles fogem. Mas um fica. E um é suficiente para Deus poder dar vitória. Esse problema que você tem enfrentado, esse problema que você tem lutado para poder solucionar, o seu posicionamento é quem vai garantir a vitória. Às vezes você pode ter contato com um amigo, com um vizinho, te largou na mão no momento de dificuldade. Às vezes você pode ter contato até com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos. Às vezes você pode ter contato com pessoas próximas, pessoas que você sabe que tem condições de te ajudar e não te ajudaram. E Deus está falando nessa noite, não se preocupa com quem pode te ajudar e não te ajudou. Se preocupa com quem pode e vai te ajudar. Se preocupa com quem vai te sustentar no meio dessa dificuldade, até você ter a vitória da parte dele, que é o Senhor Jesus. Jesus Cristo Nazareno. O preço mais alto ele já pagou, que foi morrer na cruz. Hoje ele serve de advogado diante do Pai.
O Espírito Santo dele está conosco para nos sustentar diante das dificuldades, para fazer com que a gente suporte aquilo que na nossa forma natural nós não suportaríamos, que sem o auxílio dele nós não suportaríamos. Esse homem não venceu várias pessoas aqui porque ele era o cara, não. Esse homem não venceu uma guarnição inteira porque ele era o tal, não. Porque ele era o machão, não, irmãos. Ele venceu por causa do final do versículo 12. E o Senhor efetuou grande livramento. Quando ele se posicionou no meio daquele campo, Deus usou ele como instrumento para poder efetuar um livramento. Seja a resposta. Seja a ferramenta na mão de Deus. Se posicione para que quando outros estiverem fugindo, você não fuja. Para que quando outros estiverem largando mão, você não largue. Para que você seja instrumento para Deus, instrumento nas mãos de Deus, nas situações aonde muitos já desistiram de ser. Se você é marido, se você é pai, não seja somente um pai para o seu filho, não seja somente um marido para a sua mulher, seja um instrumento de Deus, um instrumento nas mãos de Deus na vida do teu filho. Seja um instrumento nas mãos de Deus na vida da tua esposa. Se você é funcionário, se você é patrão, seja um instrumento nas mãos de Deus ali no seu trabalho. Irmãos, presta atenção, o que o salmista diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Presta atenção nos detalhes das Escrituras. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha. Ou seja, se Deus não estiver de acordo com aquilo que está sendo feito, se Deus não edificar aquilo que está sendo feito, em vão trabalha. Aqueles que precisam da edificação de Deus estão trabalhando. Eles não estão à toa. Eles não estão esperando. Deus edifica de lá e nós trabalhamos de cá para sermos cooperadores com Deus, para que a obra de Deus seja realizada através da nossa vida, para que nós sejamos instrumento, porque dele fonte, por ele processo e para ele propósito, destino, são todas as coisas. Todo mundo fugia. Todo mundo se escondia. Mas um homem se posicionou. Você está entendendo que você não precisa de posicionamento de ninguém para poder ter vitória? Você está entendendo que se você se posicionar, Deus vai agir através de você para te dar vitória? Ah, pastor, mas eu preciso de ajuda, o Espírito Santo te ajuda. Deus vai colocar pessoas boas no seu caminho. Deus vai colocar pessoas fiéis na sua vida. Mas você precisa de entender o seguinte: independente dessas pessoas estarem perto ou longe, Deus ele só precisa do seu posicionamento. Aliás, Deus ele não precisa de nada. É você que precisa somente do seu posicionamento com Deus para poder obter vitória da parte de Deus. Esse processo, essa vida, essas dificuldades, tudo isso que você tem passado, se você se posicionar, Deus te dá vitória. Amém? Vou estar fazendo mais um minutinho de oração para que você possa estar entregando a sua causa nas mãos do Senhor. Amém? Você pode estar fazendo, né, algumas coisas hoje que
na sua visão não está dando resultado. Mas a Bíblia diz que quem planta colhe, irmãos. Eu estou sentindo de Deus de falar isso aqui. A Bíblia diz que quem planta colhe. Às vezes a colheita não vem na hora que você quer. Às vezes as coisas não se desabrocham no momento em que você quer. Mas não pense nunca que Deus tem memória curta. Deus, ele sempre vai estar de olho naquilo que você fez, naquilo que você está fazendo para o reino de Deus. Não é uma moeda de troca, mas a Bíblia fala em várias situações, em vários versos, por vários servos, inspirados pelo Espírito Santo, que Deus, ele retribui segundo as obras. Se você plantou, deixa depositado, que está no melhor lugar que poderia estar, no altar de Deus. Que no momento certo, Deus, ele vai fazer com que você colha tudo isso. Amém, irmãos? Que essa noite seja uma noite abençoada. Eu deixo aqui os irmãos da paz de Deus e vou estar fazendo mais um minutinho de oração, amém? Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, nessa noite, Senhor, eu quero, Pai, abençoar a vida de cada um daqueles que estão vendo e daqueles que ainda vão ver, Pai, esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa entrar no meio da família, meu Deus, no meio do filho, nas causas impossíveis, meu Deus, abrindo portas de emprego, Pai querido Deus amado, derramando a tua bênção, derramando, Senhor querido Deus amado, sobre a vida deles, ó Pai, aquilo que eles mais necessitam. Meu Senhor, em nome de Jesus, traga paz para dentro destes lares, Senhor, através dessa oração. Meu Deus, traga paz, Senhor, para essas vidas. Ó Pai querido Deus amado, que esse relacionamento conturbado, Senhor, seja restaurado. Ó Pai querido Deus amado, que essa relação com os filhos, com a mãe, com o pai, essa relação familiar, meu Deus, seja restaurada. E que as mãos do Senhor, Pai, possam estar entrando dentro de cada lar. E que eles possam se posicionar e defender, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou na mão de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Fiquem em paz, irmãos, e que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Amém? Que Deus abençoe.